Open Banking tem feito a diferença no dia a dia de milhares de pessoas no Brasil, não há nenhuma dúvida, né? Contudo, você sabia que esse sistema passa por um processo de evolução que vai trazer ainda mais melhorias e recursos à experiência do consumidor? Tô falando do Open Finance. Fique com a gente nos próximos minutos e descubra como você e sua empresa podem se beneficiar com essa novidade. Eu sou a Cris Santos e esse é o Radar Financeiro, uma produção da AxiStage, o seu podcast oficial de conteúdos sobre tecnologia, gestão financeira e tendências de mercado. A tecnologia é cada vez mais parte da vida dos brasileiros. E uma prova dessa condição é o incrível número de internautas que tem no nosso país. Segundo o IBGE, apenas em 2021, nada menos que 155 milhões e 700 mil pessoas utilizaram a grande rede. Isso significa, pessoal, quase 85% da população acima dos 10 anos de idade no Brasil. Não é pouca coisa não, viu? Para você ter uma ideia, em apenas 2 anos, ou seja, entre 2019 e 2021, houve um bom crescimento, 11,8% em usuários de internet no país. Em meio a um cenário tão promissor, o setor econômico, claro, não ia poder ficar de fora, né? Com a criação de plataformas como o Pix e sistemas como o Open Banking. Esse último, aliás, entrou em um momento bem decisivo, uma fase de ampliação de possibilidades aos usuários, o Open Finance. E para nos aprofundarmos nesse importante assunto, recebemos o Marcos Elias dos Santos, que é diretor de marketing e vendas na AxiStage. Muito obrigada por aceitar o convite e seja muito bem-vindo, Marcos. Olá, Cris, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar compartilhando com vocês um pouco sobre mais essa mudança no mercado de tecnologia. A gente sabe que o mercado de tecnologia e financeiro ele está em constante mudança, né? Então, a gente da AxiStage, de fato, acompanha tudo isso e vamos poder trocar um pouquinho sobre esse tema tão relevante para o mercado. Marcos, antes da gente se aprofundar no assunto, eu gostaria de te parabenizar pelos 10 anos que você fez agora em março na AxiStage. Queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Bom, Cris, legal poder compartilhar um pouco da minha trajetória. Minha formação é técnica em processamento de dados. Depois eu acabei enveredando um pouco mais para a área de negócios, fazendo uma pós-graduação em gestão empresarial, um MBA em gestão comercial, especialização em marketing de serviços. Então fui mesclando um pouquinho de tudo aí para poder ter os dois lados. Um pouquinho do técnico como embasamento, que eu nunca quis trilhar a carreira de fato de desenvolvedor, nada nessa linha. Mas também isso serve como vamos dizer assim, um alicerce para a minha vida aí no dia a dia da parte de negócios. Né? Completei esses 10 anos de Axis, como você falou, uma trajetória para mim extremamente feliz, sou muito feliz e muito grato pelas oportunidades todas que tiveram. Eu vim do mercado, já tinha uma vaga experiência, faz quase 30 anos que eu trabalho no mercado de tecnologia, com a mescla do mercado financeiro. E quando eu ingressei na AxiStage, de fato eu já era um profissional, um executivo sênior de mercado na área comercial e tinha uma vaga de executivo pleno. E aí eu falei, putz, eu vou encarar o desafio por ter me identificado tão bem com a cultura da companhia, com os valores e etc. Já conhecia parte dos executivos da companhia, então isso foi muito bacana e ao longo disso passei, acho que, por quase todas as áreas da companhia, né? Então, fui do executivo comercial, depois 1 ano e meio assumi a área de vendas como um todo ali, o time de vendas de forma completa, criei outras estruturas, passei pelas startups, que são quando a gente ingressou no processo de M&A de pequenas empresas, cuidei dessa frente também, e ao longo dos últimos quase 3 anos, cuidei da estrutura de produtos e inovação, e retorno para a área comercial agora, nos últimos 3 meses aí, para a gente poder dar um outro rumo para a companhia. Então, é uma trajetória de sucesso, eu gosto sempre de compartilhar isso internamente com as pessoas que chegam, porque é uma companhia que tem essas oportunidades e eu sou uma prova viva disso. Muito legal, é uma história que você vem construindo, uma história muito bonita, parabéns mais uma vez. Obrigado. Marcos, quando a gente fala em Open Finance, a gente ainda vê muitas pessoas que confundem com o Open Banking, até mesmo algumas pessoas que desconhecem esse conceito. Basicamente, qual que é a diferença entre o Open Finance e Open Banking? Excelente pergunta, Cris. Essa talvez seja uma das grandes dúvidas sobre essa sopa de letrinha que eu costumo dizer que o Banco Central criou, né? Eu sou um fã do Banco Central em relação a todas essas iniciativas dos últimos anos. Acho que realmente colocou o Brasil num patamar aí dos top, de fato, em relação às soluções financeiras. E essa confusão entre Open Bank e Open Finance, ela acontece porque no início, há 2 anos e pouquinho atrás, mais ou menos, quando iniciou o Open Banking, ele era focado nos bancos. Como o próprio nome diz, era abrir a informação dos bancos para o mercado como um todo.
Isso foi estabelecido 4 grandes marcos ao longo da história aí, dessa trajetória de implantação do Open Banking. E aí, quando se evoluiu um pouquinho, descobriu-se que, olha, a primeira fase foi uma fase onde se trocava dados relacionados a informações cadastrais, o atendimento do cliente, dados mais simples, vamos dizer assim, do ponto de vista do relacionamento do cliente com as instituições. Teve uma segunda etapa que começou informações transacionais, como teu saldo, seu extrato, então outro banco poder exibir essas informações. Terceiro, vieram aí o movimento inicial de pagamento, né? Então outras instituições poderem fazer um processo de iniciação de pagamento, que é uma vertical que o Banco Central criou. E aí você começa, isso ainda focado no Pix, aí você começa a ampliar um pouco o leque. A quarta fase é onde entra essa confusão, porque ela vira o Open Finance, porque deixou de ser simplesmente informações sobre banking. Então, na quarta fase, a gente começa a ter informações, por exemplo, do mercado de seguros, o mercado de câmbio, mercado de investimentos, e não necessariamente fica mais no mundo de banco. Então, isso acabou tendo uma amplitude. Então, hoje, o Open Finance, na verdade, é como se fosse o guarda-chuva central, e embaixo o banking é uma dessas etapas. Então, você tem o banking, você vai ter a parte de seguros, que está começando a caminhar agora, você tem a parte de investimento, você tem várias etapas que vão ser complementadas. E não tem vamos dizer assim, de uma certa forma, um fim para isso, né? Por quê? Alguns já estão dizendo no mercado que é o OpenX, né? Que vale tudo ter ali embaixo. Então, por exemplo, o mercado de health, daqui a pouco, sua companhia de seguro de vida ou seguro de saúde quer compartilhar também, você quer compartilhar essas informações porque talvez seja relevante para um determinado mercado te analisar. Então, isso começa a ter uma amplitude muito maior, por isso o conceito de Open Finance e não mais só o Open Bank. Ele passou a ser um pedacinho dessa história. Então, quando você tem a possibilidade de outros segmentos, né, outras informações que você tem ali da tua vida, você como detentora dessas informações, poder ser compartilhado e vai te trazer algum benefício, esse é o ponto extremamente importante. Então, seja de seguros, seja do seu plano de saúde, ou seja, sei lá, qual outra possibilidade que vai aparecer aí na frente, isso tudo vai virar um conjunto de informações que no fundo tem que te beneficiar de alguma maneira. E falando em benefícios, já se aprofunda para a gente um pouquinho quais são os benefícios do Open Banking somado à tomada de crédito e de que modo o Open Finance vai impactar nessa tarefa, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Perfeito. Quando a gente fala de crédito, acho que talvez seja um dos pontos principais, né? Porque as pessoas têm uma expectativa muito grande, né? Porque como ele nasceu ali do ponto de vista do banking, o que o banco faz, de fato, o principal é emprestar dinheiro, né? Fazer operações de crédito, e é o que seja pessoa física ou pessoa jurídica busca dentro de uma instituição financeira para tentar aí uma evolução ou sair de um problema financeiro, algo do gênero. O principal benefício é a instituição passar a te conhecer com mais profundidade. Então, hoje é muito difícil, é muito, de uma certa forma, burocrático obter informações da vida transacional, seja de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, né? Se a gente olhar para a pessoa física, você tem basicamente ali o relacionamento com uma instituição, que para você comprovar para uma outra instituição que pode ter uma oferta de valor ali, seja numa taxa de juros ou uma taxa de investimento, alguma coisa do gênero, é muito difícil de você compartilhar esse dado. Então, com essa amplitude, você passa a fazer isso de uma maneira mais bacana. Quando você olha para o momento que a economia do Brasil vive, Selic de 13,75, e aí do outro lado os bancos atrelam isso ao risco, né? Quando você fala do risco, a taxa de um cheque especial hoje é na casa de 8. Então, você dividir a Selic por 12 aí para fazer ao mês comparado com esses 8, vai dar 1 e pouquinho, e enquanto, na verdade, o banco multiplica por 8 esse risco dele. Então, quando ele te conhece com mais profundidade, a tendência é de queda em relação a essa taxa de juros. Esse é uma expectativa quando a gente fala de crédito, poder te avaliar melhor, não te avaliar no risco do todo, que é a segurança do banco. Em contrapartida, a gente fala que emprestar dinheiro é muito fácil. Só que o papel do banco não é emprestar o dinheiro, é emprestar e receber. Então, essa garantia de receber é que, de fato, é o desafio da instituição. Então, quando ela te conhece melhor, tem condições de fazer uma análise mais criteriosa, não só com informações básicas, isso tende a gerar para você um benefício que ela poder te olhar de uma forma diferenciada ali, quase que individual, e não mais no coletivo, dado que a taxa de inadimplência do país é de X. Então, a gente precisa colocar uma segurança aqui nas linhas de crédito do banco para evitar que nós vamos ter muitas perdas ao longo do ano. Então, essa é uma análise que a gente entende que o mercado passa a ter uma mudança significativa. Ainda não sentimos isso, mas é uma expectativa futura. E qual que é a sua visão sobre o aumento na tomada de crédito em crescimento de mercado como resultado direto do Open Finance? E como pessoas físicas e jurídicas devem fazer para ter, digamos que, uma boa reputação na hora de adquirir serviços financeiros no contexto do Open Finance? Tá. Uma outra informação bastante relevante, né? Todo mundo se pergunta, o Open Finance vai facilitar com que eu tenha acesso ao crédito?
Isso não é, a ferramenta ela não vai mudar o seu perfil de crédito, de risco para a instituição financeira. Vai continuar o mesmo, Vai continuar o mesmo. O que vai acontecer é, você vai ter condições de ser melhor analisado. Então, se a pessoa tem um risco muito grande, o indivíduo ou a empresa, propriamente dito, um risco muito grande de crédito, ele vai continuar tendo esse risco. Na verdade, vai ser mais fácil para a instituição poder analisar isso e colocá-lo realmente num perfil de cliente ali de alto risco. Isso não muda. Só que o prejudicado, não estamos falando desse grupo de clientes, né? Essa é uma minoria. Então, a grande maioria, ela acaba sendo prejudicada por essa minoria. Então, o reflexo do Open Finance, ele é para a grande maioria. Então, a grande maioria que tem um bom, teoricamente, poderia ter um bom score de crédito, que é uma análise feita pelas instituições, esse sim vai ser beneficiado, porque, de fato, ele tem uma exposição ao risco tranquila, não é nada realmente absurdo. Então, ele consegue ser analisado com mais propriedade, que é o que a gente fala. Quando nós olhamos para o mundo da pessoa jurídica, a grande maioria das empresas tem uma dificuldade em demonstrar ali um balanço financeiro estável, etc. Tirando as SAs de capital aberto, etc. Quando você desce para empresas de médio e pequeno porte, muitas vezes ela não declara 100% do que ela faz de venda, etc. Às vezes o transacional dela, a movimentação é muito maior do que de fato acaba sendo declarado, pelo perfil de gestão do mercado brasileiro, e quando você tem essa abertura, ele consegue comprovar de outras formas que ele tem um potencial muito maior para honrar com eventual tomada de crédito. E como que ocorre o compartilhamento de dados no Open Finance? Compartilhamento de dados é talvez uma das grandes, os grandes pavores, né? Porque as pessoas hoje, já faz muito tempo que começou a se ter muita troca de informações, e aí os vazamentos aconteceram de forma realmente massiva em alguns casos aí. Então isso gera uma insegurança de quando você fala, vou clicar aqui e compartilhar meu dado. O que é importante todo mundo saber? O compartilhamento de dados, ele acontece entre as duas instituições financeiras, assim, a tua instituição que você está dizendo assim, olha, eu aceito compartilhar meu dado com a instituição X. Então você entra na instituição X, dentro do sistema da instituição X, você clica lá e fala compartilhar meus dados, ela chama o teu acesso com login, com senha, todos os fatores de autenticações necessários do teu banco, e você vai falar assim, ok, compartilhar meu dado. A partir desse momento, a instituição A passa para a instituição B as informações do seu histórico ali que você decidiu compartilhar. Isso não fica armazenado em um ambiente terceiro. Isso fica armazenado dentro das estruturas dos bancos. E os bancos, a gente tem total convicção disso, porque não são instituições que sofrem ataques com certa frequência, etc. São muito seguras. Então, a segurança que os bancos já têm hoje é a mesma que vai continuar tendo o sigilo do seu dado. Ele não fica armazenado num terceiro ambiente. Então, esse é um conforto que as pessoas precisam ter de que o meu dado não vai estar circulando em outros caminhos. E a sua instituição, ela não pode compartilhar o teu dado sem a tua autorização. Então, o compartilhamento, ele é individual, ou seja, você tem que pegar esse dado e falar, agora eu quero compartilhar, e isso está literalmente essa tomada de decisão nas tuas mãos. E você compartilha com X, e para compartilhar com Y, por exemplo, só se você autorizar novamente? Só se você autorizar novamente. Você pode compartilhar com as mais de 100 instituições hoje que estão plugadas, no total dá 800, se você olhar para o ambiente do Pix também, que tem empresas que podem ser compartilhadas, então você tem essa possibilidade de fazer com quem você quiser. O que eu acho só é que isso ainda precisa ter um estímulo mais interessante. A adesão, a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da nossa conversa, mas a adesão ainda é baixa. Então, você precisa melhorar o estímulo. Acho que esse é o ponto para que as pessoas tenham até segurança de que massivamente não está acontecendo nenhum problema. Marcos, e quando a gente fala em coleta, armazenamento e tratamento de dados, é impossível a gente não lembrar da LGPD, né? E na sua avaliação, quão madura está a lei? E até que ponto esse estágio pode interferir de maneira positiva ou negativa na consolidação do Open Finance? Cris, se a gente não tivesse LGPD hoje, eu acho que nós teríamos um problema gigantesco. Porque, de fato, compartilhamento de informações tomou uma proporção nos últimos 2, 3 anos absurda. Então, a gente compartilha nossos dados todos os dias. E as pessoas ficam preocupadas no tratativo de uma empresa jurídica ou outra que tem acesso ao seu dado, mas, na verdade, pelo que a gente tem na mão todos os dias, o nosso celular, clicando ali, baixando os diversos aplicativos e etc., a gente está extremamente exposto. Então, isso é um fato e dando esse consentimento, só que de uma maneira onde muita gente não tem ciência que está dando esse consentimento. Então, LGPD é uma forma da gente ter o mínimo de segurança necessário. Isso tem-se, de fato, nas empresas sérias, principalmente falando, você vê que ninguém compartilha nada ou deixa um dado exposto sem efetivamente o consentimento do cliente, que acho que esse é o ponto principal. Então, eu sou totalmente favorável, acho que ela veio no momento oportuno, se não tivesse, seria muito complexo. É lógico que
é muito difícil, de fato, do governo poder fazer a gestão, aí, a fiscalização das empresas que estão compartilhando ou não. Eu, outro dia, brinquei até, recebi uma abordagem no WhatsApp corporativo, e aí eu perguntei, falei, sua empresa conhece sobre LGPD? E ninguém falou mais nada para mim, então acho que fui até bloqueado naquele momento, porque é uma provocação saudável, mas que as pessoas têm que entender que hoje você tem tanta forma de ser abordado, que se não tiver cuidado, você passa o dia inteiro tendo que falar negativas de que você não quer receber o contato daquela empresa ou daquela pessoa e assim por diante. Então, de fato, a LGPD dá uma proteção muito grande, tá? Isso é importante. E a gente sabe que, apesar de ser um avanço à área financeira, o Open Finance está bem longe de ser uma unanimidade, inclusive em outros países. Aliás, há um alto executivo do Centro de Inclusão Financeira da Grã-Bretanha, o Mike McTeer, que alega que apenas os tecnófilos são beneficiados pelo conceito do Open Banking. O que você pensa sobre isso? Eu penso um pouquinho diferente, pelo menos olhando para o cenário Brasil, né? De fato, eu acho que o Open Finance ele vai trazer benefício para todos. Todo mundo, de fato, não só as pessoas que são aí os heavy users que a gente fala, né, os realmente vidrados em tecnologia que estão sempre à frente disso, mas eu acho que a população de uma forma geral, principalmente as pessoas talvez de uma carência, né? Você pegar o mercado de autônomos, né, a gente está falando de 40 milhões de autônomos no Brasil, então é um número astronômico que essa pessoa não tem uma comprovação de renda às vezes tão clara. Então quando você pega isso e distribui para a população como um todo, a tendência é que tenha de fato benefício. É lógico que para isso você precisa motivar essas pessoas. Eu acho que esse é o ponto mais crítico, que tá a falta de motivação. Uma vez que motivado e massivamente falando, a gente tenha as pessoas compartilhando os dados e as instituições fazendo a análise desse dado de uma maneira criteriosa para poder evoluir e ter a resposta, né? Porque só ter o dado não adianta de nada. Precisa ter o dado e conseguir fazer uma análise. E aí a gente está falando de situações, até do ponto de vista tecnológico, assim, absurdas, né? Porque você imagina pegar as 4 maiores instituições do Brasil, cada uma tem ali seus 100 milhões, 150 milhões de contas correntes, e aí você compartilhar esses dados e fazer desse mundo de informações, de fato, algo relevante para o teu cliente, não é fácil, isso é bastante complexo, mas eu acho que no Brasil o comportamento é um pouquinho diferente do que está sendo sinalizado no Reino Unido. Até fevereiro desse ano, Marco, segundo o Bacen, o Brasil tinha 11 milhões de clientes participantes no Open Finance e cerca de 17 milhões de consentimentos ativos no ecossistema. Qual que é a avaliação que você faz desses números? São positivos, negativos? Para mim, acho que o número mais preocupante, Cris, porque a gente está falando de menos de 10% do potencial que esse mercado tem, né? E aí, se fizer uma analogia com o Pix, por exemplo, por que o Pix explodiu, né? Hoje nós estamos falando de 140 milhões quase de brasileiros utilizando o Pix. Então, ele explodiu porque trouxe um benefício imediato. Você sair daquela transação de TED, de DOC, aquela complexidade toda, ter um monte de dados para você ter um e-mail, o celular da pessoa, o CPF, dados muito simples de você ter para poder operar uma transação, isso trouxe de fato uma adesão rápida. Quando a gente vai para o mundo do Open Bank ou do Open Finance, seja lá qual quadrado que a gente esteja falando dessa transformação, ainda não se tem o benefício. Então, acho que talvez esses 17 milhões de consentimentos são das pessoas que entenderam que pode ter um benefício. Esse amadurecimento do mercado, né, aí o que vem primeiro, que é a complexidade, ter muitos compartilhamentos para depois você ter um amadurecimento de uma oferta, ou não, a gente precisa ter um amadurecimento da oferta para depois ter o compartilhamento. Acho que esse, para mim, são os grandes desafios das instituições financeiras. Como elas convencem, de fato, os seus clientes a tomar essa decisão, né? Eu acho que um ponto principal precisa começar a mostrar um benefício. E a hora que você pensa em mostrar um benefício, talvez tenha que chegar no máximo que é ter algum retorno direto. Acho que o brasileiro isso funciona muito melhor, né? Assim, a gente vive um mundo de cashbacks em outros contextos que talvez tenha que ter isso. Então, compartilhar seu dado comigo, sua instituição financeira, vai te trazer o benefício de... Hoje isso não é palpável. Então, as pessoas têm uma certa dificuldade em por que eu compartilho meu dado? O que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho com isso, né? Então, tem que ter um benefício. Um benefício traz automaticamente a adesão. Isso está longe. Não vi nenhuma instituição ainda fazendo dessa forma. São ainda promessas e aí, de fato, a adesão acaba sendo um pouco mais difícil nesse sentido. E de que maneira as instituições financeiras devem se preparar para se adequar plenamente ao Open Finance e levar serviços e valores mais competitivos ao mercado? A adequação das instituições financeiras, a gente
costuma separar, pelo menos eu gosto de olhar em duas vertentes, né? Uma é tecnológica, e aí eu acho que está superado isso do ponto de vista do que o Bacen estabelece, etc. Então, ter a robustez do que o Banco Central estabeleceu, isso todos eles se adequaram com o tempo necessário que o Banco Central deu para todas elas. Então, isso é uma evolução, até porque todo mundo quer tirar, entre aspas, um proveito disso no futuro. Existe uma outra que para mim é o grande desafio, que é como convencer, né? Como eu comentei anteriormente, como é que eu convenço o meu cliente? Não pode ser simplesmente, compartilhe seu dado que eu vou te dar uma experiência melhor. Isso é muito vago, né? Então, sem contar que as pessoas têm medo também, né? Sim, um pouco de receio de compartilhar dados, porque a gente já sabe tanta coisa que aconteceu de vazamento de dados, etc. Então, esse convencimento ainda está um pouco distante, né? A gente tem discutido muito a questão de qual a experiência que eu trago para o meu cliente dele compartilhar, né? O que eu posso de fato oferecer? É mostrar dentro do meu app que eu tenho o saldo das outras 2 contas que ele tem em outras instituições? Isso de fato vai gerar um valor? Eu acho que esse é o grande desafio hoje que todas as instituições, e aí vai além de uma questão só financeira, né? Volto a falar, se a gente pegar as 4, 5 maiores instituições, o problema não está financeiramente em investimentos para poder chegar nisso. Eu acho que é um desafio realmente de um relacionamento mais próximo com o cliente para mostrar para ele que aquilo vai trazer um proveito e de que ele vai ser beneficiado de alguma forma, e aí, consequentemente, você ir lá e convencê-lo na prática de que, olha, dê um opt-in aqui, faça adesão de fato do Open Finance que eu vou poder te ajudar de uma maneira mais interessante. Para conseguir ir além, né, nessa questão do relacionamento, né, acho que uma analogia é muito fácil. O mercado fala muito que dado hoje é o novo petróleo. Perfeito. Se eu te der um galão de petróleo agora e falar, Cris, pega seu carro e vai embora, você vai falar assim, um galão de petróleo na minha mão não serve de nada. Então, assim, por quê? É algo bruto que eu preciso fazer um trabalho de refinamento para chegar lá no combustível do meu automóvel e, consequentemente, isso ter o benefício final. O dado é a mesma coisa. O volume de dados ele é muito grande. Então, enquanto as instituições não conseguirem refinar isso para entregar um produto final para o usuário que ele veja valor, ele não vai movimentar o carro dele. Então, enquanto ele não movimentar, ele não vai ser estimulado a ir lá e falar, ok, eu quero de fato compartilhar meus dados porque eu estou tangibilizando isso de uma forma muito clara. Então, esse eu acho que é uma analogia que fica fácil de entender. Eu assino embaixo, dado de fato é o novo petróleo. Refinar talvez seja o grande desafio das instituições. E por fim, quais são as soluções que a AxiStage oferece dentro desse contexto de Open Banking e Open Finance? Muito bem, Cris. Há 20 anos, nós conectamos empresas a instituições financeiras e vice-versa. Então, esse caminho ele é muito parecido com o que o Open Finance faz nesse momento, o Open Bank propriamente dito, entrando no segmento mais ali B2B, que é onde a gente atua. Então, buscar informações transacionais de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, é o que a gente já faz ao longo da nossa história inteira. O que muda nesse cenário é um cenário tecnológico mais robusto, mais simples de ser implementado, aonde a gente está se adequando. Então, nas nossas discussões com o Banco Central, do qual a gente está seguindo lá algumas etapas para poder estar regulamentado no Banco Central e prover dentro desses canais novos que ele criou, os mesmos serviços que a gente já provê há 20 anos, né, só de uma maneira um pouco mais simples de implementação, é o que a gente vem fazendo e vem discutindo com o Banco Central. Mas hoje nós já estamos prontos para atender, por exemplo, toda a parte de tesouraria. Se o cliente quiser entrar na nossa plataforma e obter online informações de conta corrente em diversas instituições, isso já está pronto, a gente já consegue fazer. Iniciar transação de pagamento, por exemplo, da nossa solução, pagar em várias instituições, é o que a gente já faz há muito tempo também, o cliente consegue se autoatender. O processo inverso ali, o contas a receber dele, a emissão de boletos, por exemplo, para poder fazer esse processo de recebimento dos clientes, a gente faz. Todo o processo de conciliação, né, que é um pouco de essa troca de informações para lá e para cá, é o que a gente faz e estamos prontos para poder atender as companhias aí de uma forma bastante ampla. O Open Finance não é só o futuro do segmento financeiro no Brasil, já é uma realidade que tem feito muita diferença a inúmeras pessoas e empresas em todo o país. Por isso, eu deixo aqui uma dica para você conhecer ainda mais sobre esse tema. Sabe qual? O blog da AxiStage. Nele, você pode conferir vários artigos sobre Open Finance, assim como outros assuntos do momento sobre a economia no Brasil. Muito bacana, né? Então vamos combinar o seguinte, quando terminar essa edição do Radar Financeiro, você corre lá no nosso blog e confere esses conteúdos, tá certo? O endereço é blog.axistage.com.br. Esse foi o Radar Financeiro, seu podcast oficial sobre tecnologia, gestão financeira e tendências de mercado. Em breve voltaremos com mais novidades sobre esse setor. Eu sou a Cris Santos e hoje entrevistei o Marcos Elias dos Santos, que é diretor de vendas e marketing na AxiStage. E aliás, se você quer conhecer mais sobre inovação e as soluções da AxiStage para empresas como a sua, é só você acessar o site. O endereço é site.axistage.com.br.
Marcos, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar o seu conhecimento sobre o Open Finance com a gente. Obrigado, Cris, foi um prazer. E não esqueça de seguir o Radar Financeiro e a AxiStage nas mídias sociais. No Facebook, no LinkedIn, no YouTube, é só você procurar por AxiStage. Lá no Instagram, o perfil é @AxiStageBR. Até o nosso próximo episódio.